Glória a Deus. Vamos entrar então aqui na ministração da palavra do Senhor. Que bom estarmos juntos mais uma vez, amém? Você está feliz, meu irmão? Glória a Deus. Eu quero dar continuidade àquilo que eu estava falando domingo. Eu ministrei domingo o tema Uma Fé Sem Hipocrisia. Quero que você abra comigo novamente 2 Pedro. Vamos partir dali de novo. Como eu falei no domingo, Deus ministrou muito no meu coração a respeito desse tema. E eu não conseguiria compartilhar tudo aquilo que Deus falou comigo, né, só no domingo. Então, eu dividi em duas vezes aqui. Então, 2 Pedro, a gente vai voltar lá para o texto base. 1 Pedro 2, versículo 1. Então, no domingo eu falei um pouco sobre o que é hipocrisia, né? A gente aprendeu um pouco sobre isso, né? Uma fé sem hipocrisia. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, nós lemos o seguinte. Você que está aí com a sua Bíblia aberta, ou que está anotando, pode acompanhar também aqui. Pode passar lá já. Está escrito assim. Eu vou ler aqui na NVI, né? Vamos ver se vai. Opa! 1 Pedro 2, 1. Pedro diz assim: livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Vou ler mais uma vez. Livrem-se, diga comigo, livrem-se. Diga um pouquinho mais forte, livrem-se. Agora olha para o teu querido irmão, olha e diz assim, olha, livra-se. Ou seja, isso nós precisamos nos livrar do quê? Da maldade, do engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como eu falei no domingo, eu poderia ter uma mensagem para cada um desses tópicos aqui, sobre a maldade, sobre o engano, sobre a hipocrisia, a inveja ou toda espécie de maledicência. Mas lembrando um pouco o que eu falei, só para pegar um pouco de contexto, Deus, ele começou a falar comigo a respeito dessa palavra ali, hipocrisia. Ano passado eu estava lendo esse texto, eu estava lendo um texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 5, né? E eu lembro que eu estava no meu devocional, fazendo meu devocional, e quando eu estava ali, sentado na mesa, tomando meu café, lendo a Bíblia, eu li esse texto, 1 Timóteo 1,5. O objetivo, Paulo dizendo para Timóteo, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Bota na versão RA, por favor. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. E quando eu li essa frase, fé sem hipocrisia, né, eu percebi naquele momento o Espírito Santo ele me dando um clique no meu coração. E eu parei de ler nesse versículo. E eu fiquei um bom tempo meditando sobre fé sem hipocrisia. E aí a partir disso nasceu toda aquela mensagem que eu compartilhei domingo, né, uma parte dela, né? Uma parte dessa mensagem. Eu compartilhei domingo com os irmãos. Então, lembrando, o que é hipocrisia? A hipocrisia, ela, se você for pegar ali no dicionário, ela significa característica do que é hipócrita, falsidade, dissimulação, ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos ou intenções, fingimento ou falsidade. Isso significa hipocrisia. Fala de fingimento, de falsidade. A gente sabe que a raiz da palavra hipocrisia vem do grego, né, ou do latim, que ela significa, no sentido artístico, a interpretação de um ator, né, de um ator ou de uma atriz. A raiz dessa palavra vem dali, a etimologia da palavra. Vem, né, a pessoa que interpreta. Por exemplo, você pega um artista, né, de uma novela, de uma série, de um filme, o que ele está fazendo ali? Ele está interpretando alguém que ele não é de verdade. O ator, ele interpreta alguém que não é ele na vida real. Ele está lá fazendo um filme onde ele é um policial. Mas na verdade ele não é um policial, né? A atriz está lá fazendo um filme que ela é uma princesa, né? Mas ela não é aquilo, na verdade, ela está interpretando. E um bom ator, ele consegue nos convencer, né? Um bom ator, uma atriz, consegue nos convencer naquela hora que a gente está assistindo o filme, de que aquela história é real, né? Pelo menos a gente se envolve naquilo. Então isso mais ou menos ajuda a entender por que nós precisamos nos livrar da hipocrisia. Porque nós não vivemos num filme de Hollywood. A nossa vida é real. E por isso que nós precisamos entender que nós precisamos nos livrar disso.
porque isso está intrinsecamente ligado à nossa fé. Isso vai afetar diretamente a tua fé. Como nós aprendemos que, nós lemos em Lucas 12, 1, 2, Jesus diz para os seus discípulos: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ou seja, o fermento, apóstolo Paulo diz em Gálatas 5,9, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, um pouquinho de hipocrisia na nossa vida vai afetar todo o nosso relacionamento com as pessoas e com Deus. E eu estava meditando sobre isso, agora eu quero dar um pouco de continuidade, porque o que me chamou a atenção, e outro aspecto que me chamou a atenção quando eu estava meditando sobre isso, é na vida de Pedro. O próprio apóstolo que escreveu é isso. Ele teve um tratamento nessa área na vida dele. E eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa, nós vamos ver que muitas vezes nós não reconhecemos a hipocrisia no nosso coração. Então o Senhor, Ele vem e nos confronta. Lá em Mateus, capítulo 26, abra lá comigo, vamos dar uma lida juntos. Mateus, capítulo 26, a gente vê uma história interessante aqui. Mateus 26, logo depois da ceia, quando Jesus está ali prestes, a ser entregue, para ser crucificado, está escrito assim, Mateus 26, 31. Mateus 26, 31, está escrito: então Jesus lhes disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Aqui entra Pedro. Pedro respondeu, Pedro, ele tinha essa característica, Ele sempre queria dar uma palavra, Pedro, ele tinha essa questão impulsiva nele, Toda hora ele estava ali querendo dar uma palavra. Então Jesus, ele está afirmando para os seus discípulos: esta noite todos vocês me abandonarão. Jesus está afirmando, Jesus não está dizendo todos vocês. Aí Pedro se mete na história para dizer assim: espera aí, eu não, porque ele diz assim, Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, nunca te abandonarei. Respondeu-lhe Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Aqui entra um aspecto da hipocrisia, um aspecto da hipocrisia. Porque muitas vezes, queridos, nós às vezes somos assim, Pedro, naquele momento, mesmo o Senhor afirmando para todos os discípulos: todos vocês vão me abandonar, Pedro, ele quis dizer: não, Senhor, eu não vou te abandonar, eu vou contigo até a morte. Obrigado, Marisa. Glória a Deus. Estava com a garganta já seca. Estava pensando: Senhor, eu preciso de água. Obrigado. Então assim, Pedro, ele diz: não, eu vou contigo até a morte, Senhor. E eu creio, queridos, que nesse momento Pedro ainda tinha uma fé muito imatura, Pedro ainda tinha uma fé muito imatura, assim como às vezes muitos de nós. Eu creio que talvez Pedro realmente achasse que realmente ele, não, eu vou morrer com você, eu creio que, mas só que Pedro, ele não, ele precisou de um confronto naquele dia. Porque se talvez naquele momento Jesus não confronta Pedro dessa maneira, Pedro ia começar a entrar num engano. E a hipocrisia nasce dessa forma. Quando a gente acha que a gente, as nossas palavras dizem: não, eu morro por Jesus. As nossas palavras dizem: não, eu amo Jesus. Mas só que na verdade, quando chega a hora da prova, acontece totalmente ao contrário. A gente sabe o que aconteceu com Pedro. Pedro disse aqui, eu acho que estava ali os discípulos tudo reunidos, Pedro se botou na frente e disse: não, Senhor, eu morro, mesmo que todos eles vão te abandonar, eu vou estar com você, Jesus. E a Bíblia diz que todos disseram o mesmo, não, nós também. Mas só que aquela noite, Pedro precisou receber um confronto. Porque Pedro não estava se enxergando naquele momento. E Jesus precisou abrir os olhos de Pedro por meio desse confronto. E nós vemos, amados, a sequência da história lá no versículo 69 desse mesmo capítulo, a gente vê que, antes disso acontecer, claro, Jesus ele vai orar lá no Getsêmani.
Presta atenção, que Pedro disse que ia morrer por Jesus. Mas ali no Getsêmani, Pedro não conseguia nem orar. Né? De tanto sono, ele estava dormindo. Ou seja, Jesus chamou os seus discípulos para orar, me ajudem. Né? Me ajudem, eu preciso de oração. Abra lá em Provérbios, capítulo 25, 19. Provérbios 25, 19 está escrito assim. 25, 19. Como dente estragado ou pé deslocado, é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Né? Como dente estragado ou pé deslocado, é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Né? Então Pedro ali na hora da dificuldade de Jesus, quando Jesus chama ele para orar, né? Ele falou, não Senhor, eu estou disposto a morrer por você. Mas ali no primeiro momento, que Jesus só chama, ore comigo, eu preciso de ajuda, me ajude a orar. Pedro e os outros discípulos ali caíram no sono. Não conseguiram suportar aquele momento. E aí depois Jesus é preso e naquele momento todos os discípulos fogem. E Jesus e Pedro é aquele discípulo que acompanha de longe, né? Ele vai de longe, né? Ele não se aproxima muito. Até que Pedro, ele chega nesse lugar onde nós vamos ler aqui no versículo 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele disse, você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo, lembra que ele falou, estou disposto a morrer por você. Mas aqui quando vem a primeira, né? A primeira prova, ele está dizendo assim, não, olha o que ele diz, não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde estava outra criada, e o viu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus sim, o Nazareno. E ele jurando, né? Agora ele está jurando, né? O negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Olha o que Pedro fez, aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, e saindo dali chorou amargamente. Então se cumpriu a palavra do Senhor, conforme Jesus tinha dito, foi exatamente o que aconteceu. Porque muitas vezes, queridos, a gente não consegue enxergar certas coisas que estão dentro do nosso coração. É por isso que essa palavra hipocrisia, ela começou a mexer muito comigo. Porque muitas vezes, queridos, para nós se livrar dela, nós precisamos de confronto. Porque às vezes a gente não está enxergando. Pedro, ele não estava enxergando. Pedro, naquele momento, ele não estava enxergando. E Jesus precisou confrontar ele com a verdade. Falei, Pedro, você vai morrer por mim? Você vai me negar. Você vai me negar. E aquilo trouxe para Pedro um choque de realidade tão profundo, que quando ele se lembrou das palavras de Jesus, ele saiu e chorou amargamente. Houve naquele momento um profundo arrependimento no coração de Pedro. Porque Pedro reconheceu realmente, eu não sou quem eu achava que era. Eu não sou aquela pessoa que eu disse que eu era. E aí, amados, a gente sabe que houve todo um processo, a ressurreição, e dias depois, Jesus aparece para Pedro, lá em João capítulo 21, no versículo 15. Jesus vem para tratar com Pedro novamente. Abra lá comigo, João 21, 15. Jesus ele vem novamente para tratar com o coração de Pedro. E aí Jesus diz para ele assim, João 21, 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que todos esses? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me.
Eu acho interessante esse texto, porque o texto no original traz uma informação que a gente não tem aqui lendo assim, na nossa língua. Eu aprendi isso anos atrás, né, numa mensagem do pastor Luciano sobre de todo o coração. E tem um livro sobre isso também. E ele fala nesse livro que esse versículo ele tem um jogo de palavras. Na língua original, a qual o Novo Testamento foi escrito, né, ali existem 3 tipos de amor que pode ser classificado. O amor filéu, diga assim, filéu, que tipo de amor é esse? É o amor de amigo, o amor de amizade. Então, quando você quer identificar um amor de amizade, uma amizade que você tem por alguém, você usa essa palavra, filéu. Isso é amor de amizade. Existe o amor eros, que é o amor que fala da questão do casal. A palavra, eros, erótico, essa palavra vem daí a raiz. Eros. Eros fala o amor, da questão do casal, a questão, da intimidade do casal. A intimidade do casal. Esse tipo de amor, quando se queria designar o eros. Agora, quando você quer designar um amor sacrificial, é o amor ágape. É o agapau. O amor ágape é o amor sacrificial. Esse é o tipo de amor. Então aqui, nesses versículos, há um jogo de palavras que a gente lê aqui e não enxerga à primeira vista. Mas no original está escrito assim. Disse, no versículo 15, Simão, filho de João, você me ama agapau? Você me ama com amor sacrificial? Essa é a pergunta de Jesus para Pedro. Pedro responde assim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo filéu. Ele não responde no mesmo nível de amor. Jesus está perguntando para Pedro, você me ama agapau? Não, tu sabes que eu te amo filéu. E filéu, ou seja, é um amor de amigo. Jesus está chamando Pedro agora a uma análise. Como você me ama? É agapau, é um amor sacrificial? Como você me disse que você morreria por mim? Hoje o teu amor é assim? Pedro naquele momento ele agora reconhece. Não, eu te amo filéu. A segunda pergunta veio do mesmo jeito. Pedro, tu me amas agapau? É um amor sacrificial? É um amor de entrega? A resposta de Pedro é a mesma resposta. Senhor, tu sabes que eu te amo filéu. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus pergunta a terceira vez, porque a terceira vez Pedro se entristeceu com a pergunta. Só que na terceira vez Jesus muda então a pergunta. Jesus diz assim, Pedro, tu me amas filéu? Ou seja, é esse o teu amor por mim? Pedro se entristeceu, porque diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo filéu. Então é esse jogo de palavras que está acontecendo no original. A gente lê aqui o amor, parece que é o amor igual para tudo. Não, mas tem diferença. E aqui nesse momento de análise, nós vemos que o Pedro agora ele está sendo sincero. Pedro agora ele está sendo sincero com Jesus. Lá naquele texto que a gente leu antes, ele estava dizendo, eu morreria por ti. E quando chegou a hora de morrer, de colocar à prova esse amor, ele negou. Agora quando Jesus, depois de ressuscitar e aparecer os discípulos, ele aparece novamente para Pedro, agora ele está restaurando isso na vida de Pedro, está perguntando, Pedro, vamos conversar de novo sobre aquele assunto? Vamos. Então você percebe como é profundo essa conversa entre os dois? Que nesse é um momento de análise que os dois estão tendo, que Jesus e Pedro estão tendo. Então lembra, agapau, amor sacrificial, o tipo de amor de Cristo, o amor de entrega. Filéu é um amor de amizade. Então Pedro está dizendo, o que eu tenho para oferecer para ti, Senhor, é isso. O meu amor hoje é filéu. E eu acho interessante que Jesus ele diz assim, aqui no versículo 18, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos. O que significa estenderás as mãos?
o tipo de morte que Pedro ia ser, glorificar a Deus. Jesus está dizendo para Pedro mais ou menos assim: hoje o teu amor é filéu, você está sendo sincero, mas vai chegar o tempo em que você vai me oferecer o teu amor agapau, e que você vai se sacrificar por mim. Porque Jesus está dizendo para Pedro: você vai chegar o dia, um dia você disse que morreria por mim e me negou, mas eu vou te dar outra oportunidade, e nessa oportunidade você não vai me negar, você vai se entregar, você vai morrer por mim. Então, amados, é precioso, você percebe como é precioso. Jesus está dizendo o tipo de morte que Pedro iria glorificar a Deus. Aqui nós vemos claramente como Pedro foi tratado de algo que estava escondido no seu próprio coração. Sabe, amados, e nós precisamos, e nós não podemos achar que nós não vamos ser contaminados por isso. Não. Se Pedro passou por essa situação, por que nós vamos achar, não, eu não vou passar por isso? Amados, nós precisamos ter um choque de realidade. Precisamos enxergar essas coisas. E glória a Deus que Pedro foi restaurado. Deus restaurou o coração de Pedro, e Pedro se tornou tudo aquilo que a gente já sabe. Foi um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, se levantou para pregar a palavra de Deus, e na sua primeira pregação, mais de 3.000 almas aceitaram Jesus. Pedro, a Bíblia fala que por a sua sombra, por onde passava, curava os enfermos. Pedro se tornou um grande homem de Deus, aleluia. E é isso, amados, e é isso que deve nos inspirar, porque o confronto não vem para nos desanimar, o confronto vem para nos levantar e nos restaurar. Quando você é confrontado por Deus, você é confrontado para que você seja restaurado. Não para que você pense assim, não, Deus nunca mais quer me usar, Deus nunca mais vai me usar. Não, Deus quer te usar sim, mas só que você precisa enxergar a verdade. E é na verdade que você precisa andar. Por isso que a hipocrisia ela tem que sair do nosso coração. Amém? Eu quero que você abra comigo agora um outro momento na vida de Pedro. Lá em Gálatas, capítulo 2, Pedro é confrontado de novo nessa área. Eu acho interessante isso, né? Gálatas capítulo 2, eu vou estar lendo a partir do versículo 1. Olha o que diz. Gálatas 1, eu vou pegar do versículo 1 para pegar um pouco do contexto da história. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Gálatas. Ele está contando, desde o capítulo 1, um pouco do seu testemunho. Paulo está contando, tá? Ok? Está contando o seu testemunho. Eu quero que você leia comigo alguns versículos aqui, até onde a gente vai chegar no ponto-chave. 14 anos depois, Paulo está falando, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém. Dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o qual eram então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência, né? Lembra que a gente falou domingo, né, que Deus ele não vê a aparência, Deus vê o coração. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Aqui incircunciso, circunciso significa Paulo era o apóstolo dos gentios, de todos os que não eram judeus. E Pedro era o apóstolo de todos os judeus, né? Aqueles que eram da nação de Israel. Isso significa circuncisos e incircuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia,
enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, né? Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos que em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Até aqui por enquanto. Você percebe, querido, o confronto que está acontecendo aqui? Né? Você percebe que Paulo, ele vai enfrentar Pedro face a face, porque a sua atitude se tornou condenável. Por quê, amados? Por causa da hipocrisia. Porque, amados, enquanto não veio os irmãos da circuncisão, ele estava ali com a galera, com o gentio, comendo. E lembrando que Pedro foi o apóstolo que Deus usou para abrir a porta do evangelho para os gentios, lá em Atos capítulo 10. Deus usou Pedro para entrar na casa de Cornélio. Deus usou Pedro, né, e a gente sabe de toda a revelação que teve lá. Porque o judeu, ele não poderia, né, a cultura judaica, a lei, né, os judeus eles não se misturavam com os gentios. Só que aqui a gente tem uma revelação. Paulo teve uma revelação a respeito dos gentios, e essa mudança estava acontecendo. Só que nesse momento, enquanto não chegou os irmãos da circuncisão, Pedro estava tendo comunhão com eles. Aí quando veio os da parte de Tiago, aí Pedro se afastou, se separou. Eu não estou tendo comunhão com eles, eu sou judeu, né? Não me misturo com gentil. Pedro entrou numa dissimulação, querido. Pedro entrou numa hipocrisia naquele momento. E a Bíblia fala que Pedro, ele tinha essa característica de líder, né? Quando ele assumiu uma posição, todo mundo ia junto com ele, né? A gente lembra lá no texto que a gente leu, João 21, Pedro disse assim: vou pescar, todo mundo foi junto, né? Todo mundo foi. Pedro tinha essa característica, todo mundo acompanhava Pedro. Era uma liderança nata na vida dele. Agora Pedro aqui está dizendo assim, ele se separou dos gentios. Não, eu não me misturo com Mateus, não converso com ele é do Maranhão, eu não converso com o pessoal do Maranhão, né? Eu não converso com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, não, mas, né? Só brincando aqui. Por quê? Por causa da hipocrisia. Aí começou todos os judeus, a Bíblia diz até Barnabé, né? Que era o companheiro de Paulo nessa missão. Até Barnabé entrou na dissimulação de Pedro. Até Barnabé. Aí Paulo, olhando para aquilo e viu que Paulo ficou indignado com Pedro. É briga de cachorro grande aqui, queridos. Paulo chegou na cara de Pedro e disse: você que é judeu e vive como gentil, como é que você quer fazer que né? Você quer fazer que os gentios vivam como judeus? Se nem você vive dessa forma, isso é hipocrisia. Né? É hipocrisia. Pedro naquele dia foi confrontado de novo. Confrontado de novo. Você percebe como, mesmo depois de Pedro cheio do Espírito Santo, né, Pedro restaurado, ainda a hipocrisia estava lá. Amado, você acha que isso não pode acontecer conosco? Claramente que pode, querido. É por isso que Deus mexeu tanto isso comigo. Porque, amados, né, eu amo a transparência da palavra de Deus, quando ela fala sobre essas coisas. Aqui a gente não está, queridos, para, né, diminuir Pedro, porque nós amamos, né? Eu me identifico muito com Pedro. Pedro é um apóstolo que realmente, ele era uma pessoa muito sincera, às vezes, em suas atitudes, pisou na bola, fez tanta coisa, né? Mas ele amava, né? Ele queria servir Jesus, ele queria, né, estar com Jesus. Mas nesse momento, essa atitude de Pedro tornou ele condenável. E por isso que o apóstolo Paulo teve que o repreender. E aqui me chamou a atenção que muitas vezes Deus vai nos confrontar. Às vezes você vai estar no teu momento de oração, no teu momento devocional, assim como eu estava naquele dia, lendo a Bíblia, e Deus me confrontou naquele dia, no meu secreto. Deus veio e me confrontou. Mas tem momentos que Deus vai usar
um Paulo para confrontar você. Tem momentos que Deus vai usar um discipulador para abrir os teus olhos sobre, às vezes, a hipocrisia em alguma área, na minha ou na tua vida. Muitas vezes Deus vai usar as pessoas assim. Às vezes você vai estar no teu momento a sós com Deus, Deus vai falar contigo: olha, meu filho, tem essa área aqui que você precisa mudar. Você não está sendo verdadeiro, você não está sendo sincero. Às vezes você não está enxergando, e Deus vai precisar levantar um discipulador, uma pessoa que vai sentar com você e vai te ajudar a enxergar. Tem um versículo lá em Salmo, eu não lembro onde está escrito, que a Bíblia diz: fira-me o justo, né? Será isso como, né, um óleo sobre a minha vida. Muitas vezes, amados, quando nós somos, né, quando uma pessoa que nem Paulo ele estava sendo aqui muito sincero e honesto com Pedro. Às vezes a gente fica ofendido quando uma pessoa fala a verdade para nós, né? Às vezes tem pessoas que ficam ofendidas quando elas são sinceras. E tem a maneira certa de falar a verdade também, né? Tem pessoas que dizem assim: eu sou sincero, eu falo o que vem na minha... Não. Você tem um jeito certo de falar a verdade. A Bíblia diz que nós temos que falar a verdade em amor. Se você só fala a verdade, só para dar paulada, e não está tendo amor nisso, né? Está sendo hipócrita do mesmo jeito. Entendeu? Está sendo hipócrita do mesmo jeito. Agora, se eu tenho o intuito de corrigir meu irmão em amor, né? O que eu vou falar não é para humilhá-lo, mas é para ajudar ele a enxergar algo que ele não está vendo. Então, nos nossos relacionamentos, nós precisamos entender essas verdades. Né? Quando nós precisamos, quando alguém às vezes, né, quantas vezes o pastor Elton, né, já me confrontou, né? Aqui estão os discípulos do pastor, né, a gente sabe que, né, a gente precisa receber confronto, né? Quantas vezes ele já me confrontou, já veio ser um Paulo na minha vida, né? Precisou me enfrentar face a face, né? Ser duro comigo. Na verdade, dizer pastor Henrique, quem canta, porque, amados, a gente precisa disso. A Bíblia fala, a gente aprendeu domingo, que o hipócrita, ele fala manso, ele fala suave, né? Então, amados, muitas vezes quando um irmão dá uma pegada um pouquinho mais dura, não fique brabo com ele, não fique brabo com ela, ame-o. Às vezes a repreensão na hora é dura, a gente não gosta, a gente sai até meio, né, batendo o pé, né? Mas que nem o Chaves, né? O Chaves vai chutando, e vai chutando, e vai chutando, sai brabo. Não adianta ficar brabo, irmão, né? Depois, quando você para, senta, analisa, pensa: é verdade, eu estou errado, né? Quando a humildade vem, amados, a gente é restaurado. A pior coisa que tem é quando a gente deixa o orgulho, né, entrar nesse momento e acaba, em vez de permitir que o Espírito Santo nos transforma, a gente acaba permanecendo no erro. É por isso, amados, que isso nós precisamos enxergar em nós. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você, para ficar condenando você. Essa é uma mensagem que nasceu no meu coração há muito tempo, né? Eu teria muita coisa para falar, né? Mas eu queria deixar esse exemplo de Pedro, para você ver como o próprio Pedro passou por essa situação de hipocrisia, né? Eu dei aqui dois momentos em que Pedro precisou ser confrontado, para que ele não não permanecesse nesse engano. Então que seja assim conosco, amém? Um coração tratável. Vamos colocar de pé e vamos orar.